Irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, e o verso 21. Glórias a Deus. Quem encontrou isso também? João, capítulo 13, e o verso 21. Tendo Jesus dito isso, tornou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal e ele para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Somente tem aqui, irmãos. Aleluia. A igreja pode sentar e bater as palmas para a palavra de Deus. As palmas bem fortes de novo para a palavra de Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Irmão, aqui no verso primeiro, aleluia, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmão, então o Senhor Jesus amou os seus discípulos até o fim. Eram 12 discípulos, né? Aleluia. Mas entre aqueles 12 tinha um ali que traiu ele. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui, meus irmãos. Jesus disse aí que curvou-se em espírito, afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aleluia. Glórias a Deus. Um daqueles discípulos ia trair Jesus. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Os discípulos estavam duvidando de quem Jesus estava falando. Mas o próprio traidor já sabia de quem Jesus estava falando. Né? Ele já sabia. Aleluia. Mas ali, irmãos, aleluia, eles estavam inocentes sem saber quem era o traidor. Então eles ficavam olhando para o outro e perguntando, né? Quem será? Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, aleluia. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Quem era o discípulo amado de Jesus? Tinha um que Jesus amava mais do que os outros, porque tinha um relacionamento puro com o Senhor Jesus, né? Aleluia. Glórias a Deus. Reclinado no seio de Jesus. Irmão, esse discípulo é João. Esse João, ele reclinava a cabeça no seio de Jesus. Então, Simão, preste bem atenção, Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Aleluia. Porque Simão Pedro deu sinal para aquele que estava com a cabeça reclinada, encostado no seio de Jesus. Né? Pergunta para ele quem é esse que eles estão falando. Porque ninguém sabia, mas o próprio traidor sabia. Aleluia. Glórias a Deus.
de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem és? Né? Aleluia. Ele perguntou para Jesus: Senhor, quem és? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Olha para você ver, irmãos. Aleluia. O Senhor Jesus já conhecia quem era que ia trair ele. É aquele a quem eu der o bocado molhado. Aleluia. Glória a Deus. E molhando o bocado, após o bocado, glória a Deus. E molhando o bocado, e deu a Judas Iscariotes, filho de Simão, aleluia. E após o bocado, entrou nele Satanás. Olha, irmão, assim que Jesus deu o bocado para ele, Satanás entrou na vida de Judas. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que fazes? Faz depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe disseram. Aqueles que estavam ali reunidos, sentados à mesa, não entenderam o que Jesus falou com Judas, né? E disseram-lhe, porque como Judas tinha a bolsa, pensava, então Judas carregava bolsa de dinheiro, né? Então eles pensavam, alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nós é necessário para a festa. Então eles estavam pensando que Jesus tinha mandado Judas comprar o que era necessário para a festa, preparar aquilo para a festa, né? Ou que desse alguma coisa aos pobres. Aleluia. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já a noite. Assim que ele tomou o bocado, ele já foi saindo. Satanás entrou na vida de Judas. Aleluia. E ele já foi saindo, irmão. Aleluia. Para encontrar com os líderes religiosos. Aleluia. Para entregar o Senhor Jesus. Quando ele chegou, ele virou e falou: aquele que eu beijar é este que é o Cristo. Esse é o Cristo. Então, irmão, nem todos que te beijam é seu amigo. Nem todos que te abraçam é seu amigo. Aleluia. Não quer o seu bem, né? Judas traiu Jesus 3 vezes. Aleluia. Pedro traiu Jesus 3 vezes. Mas Pedro traiu Jesus, mas ele se arrependeu amargamente. Aleluia. Então ele se arrependeu, ele foi salvo, porque ele se arrependeu amargamente. E nem tanto o Senhor Jesus mandou apacentar as ovelhas dele. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos lá em Mateus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Mateus 26, irmãos. Glória a Deus. Mateus 26, no verso 20. Olha aqui. E chegada à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aleluia, glórias a Deus. E eles entristecidos-se muito, e começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Né? Eles ficaram tristes, porque não sabiam quem era o traidor.
que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem que quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. Né, irmão? Glória a Deus. Irmãos, então ai daqueles que traz Jesus. Às vezes aceita Jesus, levanta sua mão, aceita até, de repente sai lá fora. Não quer compromisso com o Senhor, está traindo o Senhor, está fingindo que aceitou Jesus, mas não aceitou. E o Senhor Jesus está pronto para aceitar nós a qualquer hora, a qualquer momento. Jamais ele quer perder uma alma sequer. O Senhor quer todos os salvos. Aleluia. Glórias a Deus. O capítulo 26 e o verso 50, preste atenção aqui, irmãos, olha. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Olha, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, aleluia, cortou-lhe uma das orelhas. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava indo para ser, irmão, morto. Aleluia. E ele chegou ali, aleluia, e deu espadada na orelha, né? Na orelha do soldado que estava ali para prender Jesus. E mesmo assim, o Senhor Jesus virou para Pedro: pega a orelha, coloca no lugar, não faça isso, pega essa espada, guarda essa espada, não faça isso. Irmãos, que mansidão de Jesus, que mansidão de Jesus, irmão. Aleluia! Você já pensou uma pessoa chegar com a espada e enfiar a espada na sua orelha e alguém caiu no chão? Aleluia! Glória a Deus! O que você vai fazer? Né? Aleluia! Glórias a Deus. O Senhor não aceitou que aquilo acontecesse, porque ele sabia que aquilo ali ele tinha de passar. O Senhor tinha de passar pela cruz, porque se Jesus não passasse pela cruz, quem ia passar era nós, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. As palmas que louvem ao Senhor, Deus. Glória a Deus, aleluia. Então está aqui, irmão, no capítulo 10 de Mateus, vai falar da eleição dos 12 discípulos de Jesus, né? Glória a Deus. E Jesus aqui, ele está elegendo os 12 discípulos para uma grande missão. E cada discípulo possui uma personalidade. Pedro era sanguíneo. João tem um caráter parecido com Jesus, caráter de Jesus, né? Aleluia! Caráter de amor, de mansidão. E Tiago, cada um tem uma personalidade diferente no seu ministério, no ministério de Jesus. Aleluia! Então, especificamente, Jesus resolveu escolher Judas Iscariote para, aleluia, que era indiscípulo, calculista e inteligente, porque Judas era muito inteligente, né? E ele era calculista,
Aleluia! E você, um bom administrador, vai assumir também a função da tesouraria de Jesus. E cada versículo traz para nós uma reflexão, viu, irmão? Cada um deles traz uma reflexão para nós. Aleluia! Glória a Deus! Para mim, Judas é um dos discípulos que mais nos ensina no ministério de Jesus. Ele é o que mais pode nos ensinar no ministério de Jesus. Ele não pode seus erros, olha aqui, irmão, não pelos seus erros e nem pelos seus acertos. Aleluia. Os seus erros nos ensinam e não só quando conquistamos, né? Os erros de Judas nos ensinam não só como nós conquistamos as coisas. Nós aprendemos muito com os nossos erros. Se nós erramos, você pode ter certeza que ali você está aprendendo. Você está no aprendizado através do erro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus escolheu Judas, mesmo sabendo de sua deficiência. Jesus, sendo Deus, ele tem a onisciência. E ele sabia muito bem quem era Judas Iscariote. Glória a Deus. É o que eu acabei de ler aqui em Mateus 26, no verso 20, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus, ele conhece o caráter de cada um dos seus discípulos. Irmãos, se você é discípulo de Jesus, não pense que você engana Jesus. Não pense que eu estou enganando Jesus. Irmão, Jesus conhece o caráter de cada um de nós que estamos aqui. Ele conhece a personalidade de cada um que aqui estamos, meus amados. Ninguém, aleluia, ninguém, irmãos, faz Jesus passar aleluia, por esquecido. Glória a Deus. Ninguém engana Jesus. Jesus é sábio. Ele é o dono da sabedoria. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é tudo para nós, irmãos. Aleluia. Quem souber quem é Deus, não brinca com a palavra de Deus. Leva a palavra de Deus com sinceridade, com temor no coração. Aleluia. Porque o que você não alcançar aqui nessa terra, você vai alcançar ali na glória. E é o principal da nossa vida. É a nossa salvação. Aleluia. Muitas vezes nós aceitamos Jesus para nós ser curados de uma enfermidade. Muitas vezes nós aceitamos Jesus para os problemas da nossa família ser solucionados. É muito bom, né, irmãos? Aleluia. Às vezes nós aceitamos Jesus porque nós precisamos de uma porta do emprego aberto que nada consegue abrir, mas Jesus consegue abrir a porta do emprego. É maravilhoso, né? Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio aqui, aleluia. A missão de Jesus é salvar as almas. É levar as almas para o reino de Deus. Essa é a missão do Senhor Jesus. Aleluia. Salvar as almas. Aleluia. E nós estamos aqui, meus queridos, nessa nada, justamente para levar a palavra de Deus no coração àqueles que ainda não conhecem, para que naquele último dia as pessoas não vão falar que não ouviu a palavra de Deus. Irmãos, todos já conhecem a palavra. Todos já conhecem a palavra. Mas e a salvação foi revelada? Aleluia! O Espírito de Deus. É Ele que revela a salvação para nós, irmãos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e dar lugar para o Espírito de Deus limpar, purificar nossa mente, limpar o nosso coração. Aleluia!
através da palavra. Nós somos lavados. Aleluia! Glória a Deus! E o Espírito de Deus que revela a nossa salvação. Sem o Espírito de Deus, aleluia, nós não somos convencidos dos nossos pecados. É Ele que convence. É Ele que nos salva. Aleluia! Glória a Deus! Se você não sentiu ainda ser lavado pela palavra, procure, meus queridos, meus amados, ser lavado pela palavra de Deus. Aleluia! Não tem revelação maior do que a palavra de Deus, que você vai lendo ela, falando com o Senhor, você já está tendo um relacionamento com o Senhor diretamente. Você está sendo lavado pela palavra de Deus. Você está sendo lavado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Irmãos, glória a Deus. Aqui está, meus irmãos. Aleluia. As três traições de Judas, né? Os irmãos sabem qual foi as três negações de Pedro com Deus, né? Glória a Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui, Judas, aleluia, traiu Jesus 3 vezes também, irmãos. Ó, primeiro, acordo por 30 moedas de prata. Ele foi lá e fez acordo lá com os líderes religiosos, né? Por 30 moedas de prata. E a segunda, o beijo de Judas. Judas chegou ali naquela reunião que Jesus estava, deu um beijo. Jesus dando sinal para os religiosos, aquele que era o Cristo, aquele ali que era o Cristo, através de um beijo. Aleluia. E mesmo assim, meus amados, Jesus ainda chamou Judas de amigo. Você me traiu, meu amigo, com um beijo. Doído, né, irmão? É muito doído isso, né? Você recebendo um abraço de um amigo, um beijo, confiando que ele é o seu melhor amigo. Daí a pouco você vai sabendo que aquilo ali é o sinal da traição. Aleluia! Foi isso que Jesus passou, meu irmão. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Judas identificou Jesus aos soldados com um beijo. Aleluia. Agora aqui, só Deus, né, irmãos? Deus da vitória. A traição, terceiro, aleluia. O arrependimento e suicídio. Judas, ele arrependeu, né, de ter traído Jesus. Então, e o suicídio, né? Glória a Deus. Ele viu que não teve como voltar atrás. Judas se arrependeu do que havia feito, né? E tentou devolver o dinheiro aos líderes religiosos. Aleluia. Mas ele foi rejeitado. Ele tentou, irmãos. Ele tentou devolver o dinheiro aos líderes religiosos. Mas os líderes não aceitaram a devolução, né? Então ele foi rejeitado. Aleluia. Mas, meus queridos, minhas amadas, mesmo ele sendo rejeitado pelos líderes religiosos, se ele tivesse humilhado para o Senhor Jesus, mesmo Jesus morrendo ali na cruz, ele teria perdoado os cultos. Não precisava Judas fazer o que fez, irmão. Aleluia. Se ele tivesse feito igual Pedro fez, ele teria recebido o perdão de Deus. Irmão, o perdão é tudo para nós. Se você estiver lutando com enfermidade e você já fez tudo para ser curado, se você tem alguém na sua família e está enfermo com problema, nada cura. Irmão, haja mais.
Faz uma análise. Procura saber o que está acontecendo. Será que você não está guardando uma raiz de amargura no seu coração? Será que você não está guardando, meus queridos, mágoa de alguém? Já não vou falar de alguém da família, não. Porque família é esse jeito, aprende um está sempre no outro, mas é família e ele não faz. Primeiro, assim, meus queridos, tem família que guarda ódio. Tem família, eu conheço família que deseja morte para o outro. Então, isso traz morte para a própria pessoa que guarda o rancor no coração. Então, nós temos que liberar o perdão. Quando nós liberamos o perdão para aquele que nos ofende, irmão, você será curado. Você pode ter uma maior enfermidade no seu corpo, essa enfermidade vai se retirar. Eu tenho experiência própria disso, irmão. Eu tenho experiência disso, irmão. Glória a Deus, aleluia. Uma vez, irmãos, aleluia, o meu irmão fez uma conversinha lá, conversa boa, coisa de família mesmo, né? Aleluia! Então, meus irmãos, aleluia! Vem de mim, com a minha cunhada, sem problema, vou ver a prova, e nós ficamos assim, irmão, ali na casa de uma coisa, se eu estivesse lá, eu ficava num ponto e ela estava lá para lá. E se eu tivesse, eu fazia do mesmo jeito. Mas naquela vontade, nós tínhamos uma conversando com a outra, nós não tinha raiva, mas tinha aquela separação. Tinha aquele muro entre nós duas, e nós não conseguíamos falar uma com a outra. Não conseguíamos, por causa de uma pequenininha fofoca à toa, coisas de família. Um dia, irmão, falei, olha, eu ouvi de novo isso, eu orando a Deus, consagrando e pedindo ao Senhor, meu Deus, se tem algo, Senhor, acontecendo para ser uma muralha na minha salvação, que o Senhor vai jogar essa muralha por terra, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer, ó Senhor, eu falei com Deus, o Senhor vai fazer um jeitinho, aí que nós duas vamos encontrar e conversar. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Os irmãos não vão acreditar. Foi aniversário do meu pai, aniversário de casamento, 60 anos de casado. Do meu pai, mas a minha mãe. Aí eles reuniram, nós reunimos para fazer a festa para eles, porque isso não é para qualquer um, não, viu, irmão? 60 anos de casado não é para qualquer um, não. Então nós reunimos para fazer uma festinha para eles. Irmão, não tinha lugar. Todo mundo que nós olhávamos era pequeno, porque eu tinha família toda, tem família, né, de escola, tem tudo para esse casamento dos meus pais. Universal. Aleluia. Mas a garagem do meu irmão é enorme, com muitos salões. Aí nós combinamos, ela ofereceu para minha mãe, né, para nós reunir lá e fazer festinha, né, e ficar legal. Irmão, quem recebeu a oportunidade para dar mensagem na hora? Sou eu. Né? Aí, na hora da mensagem, eu falei com Deus, isso está errado, Senhor. Nós nem conhecemos. Eu vim dar mensagem, a palavra de Deus aqui, logo na casa da minha cunhada. Sabe o que eu fiz? Eu chamei ela, pedi ela, se ela tivesse alguma coisa contra mim, era para ela vir aqui onde eu estou, porque eu queria perdoar em nome de Jesus. Eu queria também receber o perdão dela, porque o meu alvo é orar com Jesus. Eu não quero perder minha salvação por causa de besteira na frente. Irmão, mas foi muito lindo. Foi lindo demais, irmão. Esse dia foi lindo. Além da festa de casamento do meu pai, foi também uma festa, irmão, que nós fizemos, aleluia, do perdão que nós demos uma para a outra. Nós liberamos esse perdão uma para a outra. Hoje nós somos amigas. Conversamos, nós damos papo, graças a Deus. Se ela precisa de mim, eu estou disposta. Se eu preciso dela, eu estou disposta. E acabou aquela confusão. Na casa dela, Senhor, Deus, saúde, pela tua bênção, saúde, né? Prosperidade. Na minha casa também, saúde, prosperidade.
prosperidade, na minha casa não tem ninguém frio. Glória do Senhor. Irmão, de enfermidade, lá em casa, essa vive, irmão. Aleluia. Mas diz que vive, é doença que vive, né? Já vive é doença que vive, então vamos lá, né? Vamos lá. Mas eu não quero, não, tá? Eu não quero ser rica. Eu quero ser rica, mas na graça de Deus, sem enfermidade nenhuma, sem problema nenhum. Né? Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é fiel. Então, irmãos, foi isso que aconteceu, né? O arrependimento e o suicídio. Foi a pior coisa que Judas fez na vida dele. Se eu tivesse humilhado para o Senhor Jesus, né? Pedindo a Ele misericórdia e compaixão, porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Se você tem um problema que está atingindo a sua vida, clama o Senhor, pede a Ele. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Se você está enfermo, pede a Ele. Irmãos, analise o seu coração. Analise. Será que tem alguma coisa que eu estou batendo ódio de alguém? Né? Aleluia. Se tiver, não chega daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não te perdoar, mas você fez sua parte. E você vai receber saúde, você vai receber libertação, você vai receber a cura. Aleluia. Não precisa. Cura maior do que a cura da alma, irmão. É o que nós precisamos. Cura em nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem homens sábios? Que Deus abençoe mesmo. Que o Espírito de Deus venha falar melhor em cada coração aquilo que eu não pude falar. Medite nessa palavra. Guarda isso no seu coração. Amém? Se você estiver enfermo, você vai ver a cura chegar na sua vida, chegar na sua família. Eu estou falando em nome de Jesus, igreja. Se você tem um problema que está te assolando, aleluia, confie no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel com a palavra dele. Fique de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor. Clama a Deus aquilo que você veio buscar, porque Ele está presente aqui nesta noite. Todos os dias o Senhor está presente. Você não pode enxergar Deus com os olhos físicos, mas você pode sentir a presença dele aí aonde você está. Amém? Glória a Deus.